Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto VetWorking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Oi, eu sou a professora Márcia Lima, estou passando aqui nesse episódio de Nefro para avisar vocês que no próximo mês a gente vai falar de dermato. Marca na sua agenda, vem participar das web aulas da Qualitas. Beijo, professora Karine, beijo meninos, ótima aula! Olá pessoal, bem-vindos a essa aula Nefrologia no Consultório. E o objetivo dessa aula é capacitar o clínico geral a não deixar de fazer o básico no consultório. Porém, a gente vai ver que o básico é muita coisa, porque nefrologia é uma especialidade clínica, né? Nada mais é do que a gente que trabalha com nefrologia, que faz uma pós-graduação de nefrologia, é esmiuçar todo o assunto do trato urinário alto, rim, ureteres, bexiga, trato urinário baixo, bexiga, uretra, as glândulas adrenais, próstata, o que pode influenciar no trato urinário. Então, a parte de nefrologia, ela é uma parte da clínica muito ampla e acaba que é uma especialidade que exige uma dedicação a mais do profissional. Então, na pós-graduação de nefrologia do Qualitas, você não necessariamente precisa, eu vou fazer a pós porque eu quero trabalhar como profissional da nefrologia. Não, você pode querer aprofundar nesse assunto, desse mundo, né? nesse universo tão detalhado e extremamente importante para quem faz nefrologia de consultório, internação, emergência. Então, a gente vai abordar conceitos básicos que não podem ser esquecidos no consultório. Gostaria muito de falar da emergência,
a parte mais avançada, mas a nossa proposta aqui nesse momento é falar de tudo o que a gente pode fazer no consultório. E o básico é coisa pra caramba. Espero que vocês gostem e que me deem um feedback depois, ou via Instagram, ou via Instagram do Qualitas ou meu. Fiquem à vontade, que vai ser um prazer muito grande trocar ideia com vocês. Eu gosto muito de falar desse tema, porque eu trabalho com nefrologia há pelo menos 23 anos. Me dedico exclusivamente à nefrologia e cardiologia, que são dois setores interligados. Sou professora do Qualitas e coordenadora da pós-graduação de nefrologia. A gente tem turmas em vários locais do país. Se você tem interesse, entre em contato com o Qualitas, que certamente um de nós da faculdade vai poder te dar informações a respeito da pós-graduação de nefrologia e urologia veterinária. Então, em relação a conflito de interesse, eu sou consultora de algumas empresas e é importante deixar claro por conta de que a gente tem parcerias em andamento, mas não há nenhum conflito de interesse em relação a empresas que trabalham com biomarcadores renais. Cardiologia. Eu gostaria de abrir aqui uma introdução antes de entrar no assunto, porque é muito comum as pessoas saberem quando procurar o cardiologista. Então, foi feita uma pesquisa na medicina humana, no centro da cidade, e as pessoas pararam, o coletor de dados parou no centro da cidade e perguntou para várias pessoas se a pessoa sabia o que era colesterol. E 90% das pessoas sabiam que era colesterol. Depois perguntou se era bom ou ruim. E aí muitas pessoas falaram que era ruim. É claro que a gente tem que ter o colesterol no corpo, ele é vital para várias funções do nosso organismo. Ele só é ruim quando ele está muito alto, né? Então, as pessoas sabem o que é colesterol. E a entrevistadora perguntava, e se você tiver colesterol alto, você procura qual profissional? E a maioria das pessoas falavam um cardiologista. Então, as pessoas sabem quando procurar um cardiologista. Claro que na veterinária, o nosso doente ele não vai procurar nada, mas o clínico geral é o cara que estava respondendo aquela entrevista. Aquele cara que estava respondendo a entrevista no centro da cidade é o nosso cliente. O nosso cliente precisa saber quando procurar o nefrologista ou o profissional da nefrologia. Então, pode ser que ele não saiba quando procurar. O animal está cansado, está tossindo, ou a pessoa está cansada, está tossindo, o cliente, que é um humano, vai procurar um cardiologista ou clínico geral. Mas ele não tem ideia da hora de procurar um nefrologista humano ou um profissional da nefrologia na veterinária. Então, todo mundo conhece profissional da cardiologia humana e todo mundo conhece profissional da cardiologia veterinária. Se o animal está tossindo, está cansado, já é idoso, é comum os tutores irem no Google e procurar sobre cardiologia veterinária. Assim como a oftalmologia. Na veterinária é ainda mais fácil, porque é muito comum lesão, né, de olhos na veterinária, principalmente nas raças braquicefálicas. Então, o tutor sabe, é lógico, né? Tem uma lesão no olho, uma inflamação, é claro, ou ele vai procurar um clínico geral, ou ele já sabe que o clínico geral vai resolver, e se ele não conseguir resolver, ele vai caminhar para algum profissional da oftalmologia. E o rim? Nessa pesquisa que foi feita com pessoas, foi perguntado o que é creatinina. E mais de 50% achou que creatinina era aquela substância de suplemento para malhação. Creatina, não é creatinina. E muitos não sabiam se estar alto ou baixo faria mal ou não. E se estivesse alto ou baixo, que profissional procurar? A maioria também não sabia. E quando perguntaram sobre a creatinina, eles não sabiam nem diferenciar da creatina, que é um suplemento. Ou seja, se numa pesquisa de pessoas, eles não sabem quando procurar um profissional da nefrologia para ele próprio, ele também não sabe procurar para o seu pet, né? Então, é muito importante a gente fazer um trabalho de conscientização
nas consultas, nas vacinações, né, na rotina do dia a dia de uma clínica veterinária, de um consultório, pet shop, que seja, a falar da importância do exame de urina e que existe um profissional que trabalha na nefrologia, porque o tutor não tem ideia, porque não é de amplo conhecimento da medicina humana, imagina, na veterinária. Da mesma forma que a oftalmologia está focada nesse aparelho de exame de olhos. Assim como o esteto está muito relacionado ao exame cardiológico. Na nefrologia, ninguém associa nada. Na verdade, o que a gente tem de mais importante na nefrologia é o exame de urina. A urina é o que a gente tem de mais precioso para nos dar informação no primeiro momento. Claro que o hemograma e o bioquímico e o exame de imagem vai trazer informações importantes também. Não é possível fazer uma consulta na nefrologia com um único exame. Mas com um único exame de urina, eu já vou ter uma série de informações importantes. Então, o clínico geral é a especialidade mais difícil de todas, tem que saber um pouco de tudo, né? E tudo acaba começando como? Num exame de sangue, hemograma bioquímico, exame de urina e um exame de imagem, seja radiografia ou seja ultrassom. No caso das patologias de nefrologia e urologia, o exame de imagem de primeira escolha acaba sendo o ultrassom, porque ele é de fácil execução, é fácil conseguir um profissional que vá ao consultório, já tem onde você trabalha, e realmente ele dá muitas informações, mais do que a radiografia num primeiro momento. O ideal é que a gente tivesse um exame de urina para cada hemograma e bioquímico do mesmo dia. Isso seria o cenário perfeito. A gente sabe que nem sempre isso acontece, porque o paciente ou chegou de bexiga vazia, ou ele foi andando para o consultório, urinou durante o percurso, mas é muito importante. O ideal seria que, ao marcar a consulta, o recepcionista já orientasse a evitar que esse paciente urinasse durante o caminho. A gente sabe que isso não é a realidade. Então, tudo começa com um excelente e minucioso histórico e anamnese. Para quem gosta de nefrologia e quer fazer uma boa consulta da parte urinária, renal, nefrologia e urologia, vai ter que despender de tempo, porque cada detalhe é muito importante. Eu, às vezes, o tutor, a consulta de nefrologia precisa de 1 hora, não dá para fazer uma consulta de meia hora. Uma consulta para pedir exame, não sei o que é, vou escutar a história que vou pedir exame, ok. Mas se você quiser criar uma hipótese diagnóstica na primeira consulta, realmente nefrologia não vai dar para fazer em meia hora. Tem que fazer pelo menos 1 hora, e vocês vão ver ao longo da nossa conversa hoje. Então, saber se tem histórico prévio de alguma doença parasitária, intoxicação, seja ela alimentar, seja ela hemoparasitose, que fármacos que foram utilizados. É muito importante perguntar sobre os fármacos, quando foi feito, quanto tempo foi feito, se fez alguma medicação, o próprio tutor fez alguma medicação sem orientação veterinária, se existe outro animal na casa, se ele come o mesmo alimento, porque existem muitas formas de sobrecarga da função renal que são causadas por medicamentos, anti-inflamatório, antihipertensivo, ou a combinação desses dois. Às vezes está muito bem só no antihipertensivo, o cardiopata faz uso de inibidor da ECA e ele já é idoso e precisou fazer 3 dias de anti-inflamatório. Então, isso é um quadro que pode agudizar uma injúria renal aguda. Então, é importante perguntar sobre os usos de fármacos, se comeu algo diferente. A gente teve uma experiência no ano passado de intoxicação por alguns biscoitos, né, por etilenglicol. Então, toda informação é importante. Que fármaco está utilizando hoje no dia da consulta? Esse paciente aqui, dessa foto, estava medindo a pressão dele, paciente que já chegou com o histórico de doença renal crônica diagnosticado previamente, já era hipertenso e estava
fazendo uso de amlodipina 2 vezes ao dia. E fez um edema de membros. Aqui não está dando para perceber muito porque é um animal peludinho, mas ele tinha edema de membros. Aqui pelo prepúcio, dá para notar um pouco que está edemaciado aqui o prepúcio. E um dos efeitos colaterais da amlodipina é edema de periférico. Então, nesse caso aqui, a tutora estava achando que era albumina baixa, porque ela leu no Google causas de inchaço, ela botou no Google inchaço na doença renal crônica, e ela viu no Google que a albumina baixa poderia causar edema. E ela ficou desesperada, resolveu marcar uma consulta comigo, e na verdade não era uma hipoalbuminemia, era um efeito colateral da amlodipina. E coincidiu. Foi 2 dias depois do início da amlodipina, mas ela não associou, ela não atribuiu a um fármaco novo que ela tinha acabado de começar. Então é muito importante fazer uma pergunta tão simples. Fez um fármaco novo recentemente? Outra coisa que aconteceu comigo também já. Um paciente, não é doente renal crônico, um paciente que faz cistite de repetição, porque é um paciente que tem paralisia dos membros posteriores, tem uma lesão de coluna, já operou essa lesão de coluna, mas a cirurgia não foi corretiva, e esse paciente o tutor precisa ajudar a esvaziar a bexiga 4 vezes ao dia. Então, é um paciente muito predisposto à infecção urinária. E estava tratando, aumentando o intervalo entre as infecções na medida do possível, porém, um dia, o paciente bem apresentou uma urina esverdeada e a tutora me mandou uma foto. Urina verde deixa qualquer um desesperado. Então, primeira pergunta que eu fiz: você deu alguma substância para ele que não foi recomendada na receita? Não dei, não passo mais, doutora, nenhum remédio sem você saber. Não estou falando de remédio, eu estou falando de qualquer substância, biscoito, suplemento, planta, qualquer coisa. Não fiz. A única coisa que eu dei para ele, diferente, desculpa, foi um suplemento que eu tomo. E aí ele estava ali olhando, falei, suplemento não faz mal, dei. Falei, me manda foto do suplemento. Era um suplemento que tinha uma substância que metabolizada deixava esverdeada. E o comprimido que tinha nível de cerveja também era levemente esverdeado. Falei, suspende essa medicação, esse suplemento, e vamos avaliar. Porque normalmente a mudança da cor da urina, ou é beterraba, que deixa vermelho e parece que é sangue, ou normalmente é farmacológica, a maioria das vezes. Ela falou, mas eu só dei uma vez. Eu falei, então, não dê mais. Vamos observar as próximas urinas e, de fato, a urina normalizou. Então, até suplemento pode mudar a cor da urina. Muito importante perguntar isso. Então, o sangue, hemograma, para a gente saber se tem infecção, se não tem, se tem... Como é que eu vou diferenciar a infecção de inflamação? Vou olhar os bastões, tá alto, tem infecção. Vou pedir o exame de urina. Será que esse exame de urina também tem infecção? É só uma infecção sistêmica, não é urinária. Eu posso ter uma infecção urinária sem infecção sistêmica. E vice-versa. Posso ter infecção sistêmica no hemograma sem infecção urinária. Então, são duas coisas distintas. Não posso olhar o hemograma e dizer, não tem cistite, não tem infecção. Eu posso ter infecção só na bexiga. Então, tenho que pedir os 2 exames. Bioquímico. Suma importância, o básico. O que é o básico? Ureia e creatinina. Por quê? São biomarcadores de excreção renal. O mais confiável é a creatinina. Apesar de ser um biomarcador tardio, né, que só aumenta depois de 75% de dano renal, apesar disso, é confiável. Porque não sofre alteração de dieta, da inflamação, só se for um quadro muito exacerbado. A ureia sofre alteração da dieta, de desidratação, creatina também, de excesso de exercício. Então, é muito importante pedir os 2, porque a relação ureia e creatinina, se for maior que 20, eu vou pensar numa causa pré-renal. Então, é muito importante hemograma, bioquímico, o exame de urina. O que também é importante além da ureia e creatinina? Sódio e potássio. Por quê? Porque o rim é um órgão que regula os eletrólitos. O feedback renal funciona exatamente
aumentando a excreção de sódio ou diminuindo. Quando eu aumento a excreção de sódio, eu aumento a diurese. Quando eu diminuo a excreção de sódio, eu aumento a volemia, aumento a pressão. Quem faz isso? Sistema nervoso central, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai estimular ou não a liberação de angiotensina, a liberação de hormônio antidiurético ADH. Vai concentrar a urina ou vai diluir. Mecanismo de feedback da arteríola aferente e eferente. Isso aí é uma coisa para a gente aprofundar esse assunto depois de uma aula de fisiologia. Mas é esse mecanismo de feedback que vai aumentar a excreção de sódio ou de potássio. É um órgão que faz muito bem isso. Então, se eu tenho sódio e potássio alterado, eu já vou pensar ou no problema endócrino ou no problema renal. São as principais causas de alteração eletrolítica. Pressão alta. Medir pressão no consultório. A pressão está alta, 80% dos doentes renais são hipertensos. Então, a primeira coisa que vem na cabeça do clínico geral é, se o paciente tem pressão alta, a principal possibilidade é que ele tenha uma doença renal crônica. Depois eu penso nas endocrinopatias, mas a incidência, a probabilidade maior é que ele seja nefropático. Exame de imagem. O exame de imagem é de suma importância para a gente saber qual é a característica desse rim. Ele tem perda da arquitetura renal? Tem. Então, ele já é um renal crônico mesmo que a creatinina esteja normal. Não, a arquitetura renal está perfeita, mas ele tem um cálculo grande. Então, ele pode não ter uma doença renal crônica, mas ele tem uma disúria renal aguda porque tem um cálculo ali. Ou não tem cálculo, mas ele tem uma cortical muito hiperecóica, como essa imagem aqui. Tem uma cortical bem hiperecóica. O que pode ser uma cortical hiperecóica? Pode ser depósito de imunocomplexo no glomérulo, inflamação. Pode ser uma nefrotoxicidade, será? Talvez. Então, eu saber como está morfologicamente esse rim é muito importante. Mas, principalmente, para eu separar as causas cirúrgicas das não cirúrgicas. Porque se for uma causa cirúrgica, tem uma alteração ali, uma obstrução por um cálculo, ou tem uma cistite severa demais, né? Uma bexiga muito espessa, suspeita de neoplasia, ou suspeita de neoplasia renal, que apesar da literatura dizer que é raro, eu não passo 2 meses sem pegar um caso. Então, eu preciso do diagnóstico por imagem para excluir as causas cirúrgicas, porque normalmente causas cirúrgicas pode ser uma coisa de urgência, principalmente se eu suspeitar de um paciente obstruído, e também para me orientar no próximo passo, né? Se é um paciente que já tem perda de arquitetura renal ou não. Ele tem rim diminuído? Então, provavelmente ele tem um quadro crônico. Não, ele tem um rim aumentado. Então, provavelmente estou diante de um quadro agudo. O fato de se a creatinina estiver alta, eu já sei que é um diagnóstico tardio. Por quê? Porque a creatinina só sobe depois de 75% de dano renal bilateral, ou é uma obstrução. Então, é muita informação para uma consulta, né? Nefrologia de consultório é informação para caramba. Então, em que a gente se baseia? No nosso guideline. Né? Esse é o nosso guideline, o site dele é iris, como está escrito aqui, .kidney.com, e a gente se baseia pelo guideline. Todo mundo se baseia pelo guideline que é mundial. Ele já está atualizado em 2023. Então, a doença renal crônica, ela é dividida em 4 estágios e a disúria renal aguda em 5. Então, quando tem um paciente que tem uma característica de rim crônico, eu vou no guideline e vou estadiar ele na tabela da doença renal crônica. Se ele é um paciente agudizado, está com sintomas, ele está urêmico, ele está descompensado, eu vou estadiar ele pela tabela de injúria renal aguda, que é outra tabela, né? Mas acaba que a maioria dos casos são pacientes crônicos e que agudizam. Então, se ele estiver agudizado, a tabela que eu vou seguir é a da injúria renal aguda. Mas, como base, a gente sempre acaba enraizado no veterinário olhar para a tabela da IRIS de DRC. Em relação à pressão, voltando aqui no guideline ainda, o valor de normalidade para o cão de creatinina é 1,4 e no gato 1,6. Esse valor de normalidade. O estágio 2
ele vai até 2,8 de creatinina. E a gente, na veterinária, tem um péssimo hábito de ver uma creatinina 3, que é o estágio 3 da íris, e não se preocupar tanto. Porque no paciente crônico com 3 de creatinina, ele pode estar bem, não está nem vomitando, e descobrir por acaso no exame de check-up. Mas o paciente agudo com 3, ele já tem muitos sintomas. E ele pode piorar muito rápido. Então, são pacientes bem diferentes. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber a evolução desse paciente? Eu estou conhecendo ele hoje. Eu não sei se ele é agudo ou crônico. O exame de urina vai me ajudar a saber se ele é agudo ou crônico. A ultrassom também. E o estágio 4, no creatininas acima de 5, já para o estágio muito avançado. E se ele for um paciente acima de 5, com diminuição do débito urinário ou ligúria, ele já pode ser paciente com indicação até de hemodiálise, que não é o assunto também do dia, mas a gente tem que ficar esperto para não transformar o nosso paciente com urina aguda sem indicação de diálise em ter indicação de diálise. Porque muitas vezes é o fator iatrogênico e esse fator é o veterinário. Então, a gente tem que evitar novos insultos. E para eu evitar novos insultos, no 3 de creatinina é melhor internar. Claro que não é todos os casos, mas é uma forma de você ter mais segurança em relação ao paciente que você não conhece, né, se for na primeira consulta. Se o paciente já conhece e o basal dele, o crônico, é 3 de creatinina, é outra história. Então, em relação à pressão, tem no guideline o valor de normalidade, que é até 14 ou 140 é o valor de normalidade da pressão. Então, não precisa se preocupar exatamente com o número. O importante é se preocupar com o risco que oferece esse número. Então, pressão normal é a pressão normal, não tem que se preocupar. Uma pressão até 159 tem um risco de lesão de outros órgãos muito baixa. Então, até 159 eu também fico tranquila, vou pedir para medir a pressão de novo outro dia, vou esperar o exame de urina para ver se ele é proteinúrico, que é o próximo guideline aqui embaixo. Porque proteinúria e hipertensão tem tudo a ver com tratamento de doença renal crônica. Agora, acima de 160 até 179, né, 17 de pressão, já tem um risco moderado. Então, deixar o paciente acalmar, medir a pressão de novo ainda no consultório, porque esse valor aqui já é um valor de risco de dano de órgãos-alvo. E acima de 180, mesmo estressado, é uma pressão muito alta. O risco de ter um acidente vascular cerebral, né, uma alteração renal muito exacerbada em termos de evolução de piora, é muito grande. E, às vezes, a gente pega um paciente que é agressivo e você não consegue confiar na pressão, né? Ah, ele está tentando me morder. Como é que eu vou saber que ele está com pressão alta? Eu vou pedir a RPC, o UPC, o PU, PU, depende de cada estado, cada um fala de um jeito a relação proteína-creatinina urinária. O que ela me diz? Se a proteína creatinina urinária tiver menor que 0,2, está normal. Então, eu estou com pressão alta, mas ela está normal, talvez tenha sido estresse. Se ela está alta e a pressão está borderline, entre 0,2 e 0,5, talvez seja o início de hipertensão. Se a pressão está alta e a proteinúria, a relação está maior que 0,5 ou maior que 0,4 no gato, ele já é proteinúrico. Então, eu tenho dano de barreira de filtração. Eu tenho lesão glomerular. Eu já vou entrar no inibidor da ECA nesse paciente. Então, olha que informação importante que eu tenho só com a relação proteína-creatinina urinária. Então, esses consensos, eles já estão ali na íris, né? Já tem publicado em vários outros jornais, no ICVIM, ACVIM, em outros jornais de medicina interna, é consenso. Então, conhecendo aqui, começando do começo, só para a gente recapitular, o sangue entra no rim pela artéria renal e sai pela veia. E dali ele vai pegar as artérias arqueadas, interlobares, e cada vasinho pequenininho vai entrar em um glomérulo, um néfron. Então, um vasinho bem pequeno vai entrar aqui, arteríola aferente, vai virar um novelo dentro desse glomérulo, que vai estar envolto pela cápsula de Bowman, vai sair pela arteríola eferente, aqui tem o aparelho justo glomerular, que vai fazer o mecanismo de feedback renal. E o que for bom para o organismo, volta para a circulação sanguínea. O que não for bom vai ser filtrado
por diferença de pressão, por isso que a pressão dentro do glomérulo é tão importante. Vai cair na cápsula de Bowman, que não precisa mais para o organismo, e vai começar a descer no glomérulo. Então, no túbulo contorcido proximal, a gente tem mais de 65% de absorção de água, vitamina e glicose. Então, uma urina normal não pode ter glicose, né? Não pode ter proteína na urina. À medida que vai descendo, a gente tem um mecanismo de concentração da urina. Por quê? Porque quase toda a água que a gente bebe, o cão ou o gato, é reabsorvido, porque o nosso corpo é 70% de água. Então, eu não posso beber água e urinar a metade do que eu bebo, né? Então, na verdade, a grande maioria fica, no máximo 30% eliminado. Então, ao final dessa história aqui, a gente, o paciente absorve quase toda a água que ele ingere. Se ele tiver uma urina diluída, como aqui, ó, no início da filtração, a densidade é de 1008 a 1012, é a densidade do plasma do sangue, a urina é sangue filtrado. Se eu tenho esse resultado aqui lá no exame de urina, significa que esse rim não está filtrando nada, né? Tá? A água que ele está bebendo está muito diluída. Então, isso aqui é altamente sugestivo de doença renal crônica. Ou ele tem um problema endócrino muito grave. Então, a partir do momento que essa urina vai descendo, o túbulo vai concentrando e vai puxando água de volta para os vasos. Aqui tem um mecanismo contracorrente, que absorve mais 15%. Sobe pela alça de Henle na parte que é, como posso dizer, impermeável à água, que é onde atua a furosemida. E na parte final, vai ter ação do hormônio antidiurético e absorve mais 9% de água. Por que tem essa parte final aqui? Porque quando a urina passa aqui, se ela ainda tiver com muito sódio, com pouco sódio, ainda vai ter ação do hormônio antidiurético para absorver mais água, né? Então, o sódio é um fator importante aqui. Uma urina pouco concentrada ou muito concentrada. Então, o fato é que ele não pode beber mais água, ele não pode urinar mais do que bebe, porque nós somos 70% de água. Então, a urina é uma produção, um fator, é o sangue filtrado, né, importante para a manutenção da homeostase, equilíbrio ácido-base e eletrolítico, porque todo o balanço eletrolítico acontece na urina. Equilíbrio de sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, fosfato. O bicarbonato é absorvido aqui na parte final também. Quando a gente tem a paciente acidose metabólica, ele está perdendo bicarbonato. Perdão, minha papagaia. É papagaia. Então, na parte final, atua a anidrase carbônica. Então, é muito importante a regulação do equilíbrio ácido base que é feito pelo rim. Então, se eu tenho um exame de urina, né? E nesse exame de urina, o pH está muito alterado, seja para cima, o pH está 7, ou para baixo, 5, né? Os extremos do pH é muito importante. Pode ser um problema metabólico da urina por conta de formação de litise, mas pode ser também uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, que é mais difícil, né? É mais comum a acidose metabólica no renal crônico. E o órgão também tem um importante papel na produção de eritropoetina, né? O rim que produz eritropoetina, que vai lá na medula produzir hemácia, por isso que o doente renal crônico pode ser anêmico. E também é importante a produção de renina, né? A renina, uma vez liberada na circulação, no pulmão vai transformar o intestinogênio, liberar a angiotensina, e a enzima conversora de angiotensina vai transformar a angiotensina em angiotensinogênio, que aumenta a tensão dentro do glomérulo, faz vasoconstricção para manter a pressão. Quando a pressão está baixa, libera a renina. Se tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ele libera a renina achando que é uma hipovolemia, e não é uma congestão. O mecanismo compensatório, ele aumenta a tensão no glomérulo para manter a taxa de filtração glomerular, porque depende dessa pressão. Mas, às vezes, esse mecanismo compensatório, ele piora a situação. Porque, às vezes, você não está com hipovolemia,
Você não está com pressão baixa, você está congesto. O coração é que está com insuficiência cardíaca congestiva. Então, como é que eu vou ter o máximo de informação no meu consultório? Histórico na anamnese detalhado. Se for cardiopata, quais são essas medicações? Quais são as outras medicações que usa? Se é endocrinopata, se é pneumopata, se usa muito antialérgico, corticoide. É muito importante saber todas as medicações que esse animal toma e depois verificar se essas medicações têm potencial nefrotóxico. Aferir a pressão arterial é fundamental. É impossível tratar o paciente nefropata sem acompanhamento de mensuração da pressão arterial, porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele está no rim. E se ele está no rim e eu tenho disfunção renal, a chance de eu ter uma hipertensão é muito grande. E o carimbo da doença renal crônica é tratar a proteinúria. Normalmente se trata de proteinúria com inibidor da ECA, e por isso eu tenho que monitorar a pressão, para ver se a pressão está caindo. Se cair a pressão, eu tenho que ajustar a dose do inibidor da ECA. Exame de urina, simples exame de urina. Claro que o ideal é fazer exame de urina com relação à proteína creatinina urinária. Esse seria o padrão ouro. Se você tiver a possibilidade e quiser incrementar aí, colocar outro biomarcador como SDMA, é possível, mas no primeiro atendimento, o exame de urina já diz bastante coisa, porque a relação proteína creatinina urinária vai me dar muita informação e eu não precisaria do SDMA nesse primeiro momento. Mas se for possível fazer tudo completo, ok. Porém, a relação proteína creatina urinária ela é muito mais confiável, porque eu vejo que está na urina. E o SDMA, ele tem muita interferência com desidratação. Então, o resultado da urina acaba sendo mais confiável. Mas aí vem o dilema. Ai, coletar a urina. Ai, é um gato que não para quieto, é um paciente obeso. Eu vou ter dificuldade de pedir cistentese. Bem, claro que a gente sabe que a urina padrão ouro para fazer cultura é o exame, a urina por cistentese. Agora, se eu não sei nada desse paciente, estou conhecendo ele agora, a urina que eu obtiver, seja por sonda, seja por cistocentese, seja por micção espontânea, dá o potinho, pede para o tutor passear, ou dá o potinho, pede para o tutor quando tiver essa urina trazer, mas tem que ser fresca. Coletor, no máximo, coloca na geladeira, não deveria ultrapassar 4 horas para chegar. O exame de urina ideal, ele deve ser feito no laboratório em até 2 horas. Mas não é a realidade, né? Não é a realidade da veterinária. Então, muitas vezes, dependendo do seu objetivo, se for... Tem muito colega que nega a urina por micção espontânea. Eu amo qualquer urina. Se eu não conseguir por cistentese, me dá essa por micção espontânea, porque eu vou ver o pH. Eu vou eliminar aquilo que eu não posso confiar. A urina foi micção espontânea, não lavou o prepúcio nem a vagina do paciente. Então, é claro que eu não vou considerar a bactéria. Mas se ali vier cristal, aquele cristal é da urina do paciente. E eu já vou ter como tratar. Eu vou fazer a relação proteína-creatinina urinária. Mas, Karine, se a urina está contaminada, qual é o problema? A albumina da urina, ela só pode estar vindo do glomérulo. Ela não está vindo do pelo do paciente, nem do trato urinário baixo. Então, mesmo numa urina contaminada, se eu tiver albumina positivo, essa albumina não veio da contaminação. Essa albumina só pode ter vindo da urina, ou caiu um ovo em cima da urina, ou sangrou, não é? Então, se tem albumina numa urina de micção espontânea, ela passou pelo glomérulo. E isso é muito importante. A densidade urinária. Essa pode ser realmente mascarada. Por quê? Porque se coletou de qualquer jeito, um animal muito peludo, foi muita proteína do pelo e acaba elevando a densidade. Por isso, você vai fazer um exame com relação à proteína creatinina urinária. E se tem algumas fitas de urina hoje em dia que tem proteína total e albumina urinária. Se a proteína total estiver alta e a albumina urinária estiver normal, significa o quê? Que o que está elevando a RPC é a contaminação, porque a albumina está normal. Então, você tem como diferenciar isso facilmente. É só pedir proteína creatinina urinária e microalbuminúria, a albumina da urina. Se a albumina da urina está normal, o que está elevando a RPC
é de fato a contaminação. Então, é possível diferenciar isso. Então, a gente pode, numa análise química, ver a presença de glicose, corpos cetônicos. Se tiver glicose, o que eu vou pensar? Diabetes ou necrose tubular aguda. Caramba, se tem glicose na urina, não poderia ter. Eu já descarto duas coisas importantes. Diabetes e necrose tubular aguda. Corpos cetônicos pode ter. Sangue. Sangue em coleta por citocentese é muito comum por causa da coleta. Por sonda, também pode acontecer pelo trauma. Mas por micção espontânea, não pode ter sangue. Olha que dado importante. Às vezes eu estou com um paciente e quero saber se ele tem síndrome nefrítica, que é quando a hemácia passa pelo glomérulo. Mas a gente, na veterinária, infelizmente, não tem um exame chamado dismorfismo eritrocitário. Então, eu não consigo pedir esse exame. Eu quero saber se passou hemácia pelo glomérulo. Não tem como saber. Mas na urina de micção espontânea, se tiver hemácia na urina e não foi trauma, claro, pode ser do trato urinário baixo. Mas eu já fico esperto. Será que isso pode ter passado pelo glomérulo? Não tem como pedir dismorfismo eritrocitário. Bilirrubina, vou saber se tiver pneuterose hepática, vou pesquisar hepático. pH, está muito ácido? Será que essa dieta está de acordo com esse paciente? pH está muito ácido, então talvez ele esteja comendo muita proteína. Ou é o contrário, o pH está muito alcalino, talvez ele esteja com baixa proteína. Ou, se o pH está muito alto, será que ele não tem infecção? Porque pH alto, eu penso infecção ou dieta alcalinizante. Né? Ele come alimento natural, a pessoa fala come, então tem que ajustar. Né? Tem que ir no nutrólogo ajustar, porque o pH urinário não está bom. O ideal mesmo seria coletar essa urina depois de 2 horas do animal comer, mas aí já começa a dificultar muitas coisas, né? Mas seria o ideal. A densidade diz muita coisa, a densidade muito baixa, eu já vou pensar naquele desenho anterior do glomérulo, em doença renal crônica ou doença endócrina. Presença de nitrito já remete à presença de bactéria na urina. Tudo bem que se for uma urina contaminada, eu não vou poder considerar isso. Leucócito na urina. Cara, eu coletei essa urina por micção espontânea. Tem leucócito na urina. Esse leucócito vem da onde? Só pode vir da bexiga. Então, essa história de que, se não for urina de citocentese eu nem passo, caiu por terra. Porque para a gente que trabalha no consultório, quer pegar o máximo de informação, eu vejo que tem leucócito na urina de micção espontânea, é claro que isso saiu do paciente. Né? Leucócito não aparece na micção, na urina contaminada. Claro que eu não vou considerar bactéria. Bactéria nem vou considerar bactéria. Né? Que bactéria, por micção espontânea, de fato, pode acontecer. Proteínas totais. Pode ser contaminação, mas a albumina urinária não. Então, você pode pedir microalbuminúria para matar essa charada. E aí, o que me ajuda esse exame de urina? A tomada de decisões. Se eu tiver essa fita no consultório, facilita muito. Porque ali meio, claro que é só triagem, né, gente? Nada substitui o exame de urina feito no laboratório. Mas eu olho. Tem proteinúria? Eu vou por um caminho. Proteinúria, eu tenho que saber se eu tenho proteinúria de origem glomerular, que é uma doença renal crônica, eu vou olhar a densidade. A densidade está baixa? Bem capaz de ser glomerular. Ou se é tubular, tomou algum medicamento nefrotóxico? Tomou muita cefalosporina, gentamicina, omeprazol, que não é nefrotóxico, mas causa nefrite intersticial, período prolongado. Então, eu tenho que excluir o máximo de coisas possíveis. Então, o omeprazol não é para a gente deixar de dar, não. É para a gente conhecer e saber que ele pode causar nefrite intersticial, mas não causaria alteração tubular. É importante a gente saber tudo que o animal tomou. Então, fármacos nefrotóxicos ou contraste de tomografia. Aí a gente tem gentamicina, amicacina, né? São fármacos quimioterapia, são fármacos que podem causar aumento de proteinúria tubular. Mas, no geral, quando a gente tem proteinúria, normalmente ou é infecção ou é glomerular. Essa proteinúria tem hematúria? E se tiver hematúria e não for da coleta, pode ser cálculo, né? Vou ter que pedir ultrassom, mas pode ser glomerular também. Algumas doenças glomerulares cursam com hematúria. Mas eu tenho proteinúria. Mas essa proteinúria tem infecção junto? Porque se eu tenho leucócito na urina, eu tenho infecção. Leucócito é 5. Não, gente. Leucócito, dentro do valor de normalidade do laboratório, não é infecção.
Infecção é leucócito com valor de normalidade acima do normal. E hoje a gente só trata infecção com leucócito acima do normal com sintomas. Antes a gente pode fazer um anti-inflamatório, se o animal puder tomar, porque eu posso ter uma inflamação, né? E aí eu vou aguardar a cultura para ver se ele tem uma infecção. Tá, ele tem uma infecção. E essa infecção tem cristais ou não? Não tem cristais. Então pode ser uma cistite ou uma pielonefrite. Pielonefrite tem que ter a imagem ultrassonográfica mais leucocitúria, porque se eu não tiver essas duas coisas, eu não vou dizer que é cistite. Porque só leucocitúria pode ser cistite. E só a imagem ultrassonográfica também pode não ser nada. Eu posso ter uma imagem de pielo no ultrassom e o exame de urina bem normal. Eu peguei muito já, lá, algo assim. Então, é importante saber se tem infecção. Se essa infecção é bacteriana, a gente esquece a infecção fúngica, que também pode acontecer em animais. A gente pede pouca cultura fúngica. A cultura fúngica demora quase 30 dias para ficar pronta. Nas cistites recidivantes, vale a pena coletar para a bactéria, para a cultura antibiograma e para a cultura fúngica, nas cistites complicadas, porque é uma possibilidade. Normalmente a gente trata aí com clorafenicol, mas tem que pedir a cultura para ver certinho. E essa infecção tem cristais, porque alguns cristais se formam, como o estrovita, num ambiente de infecção, quando o pH está muito alcalino. E o pH está normal? Se ele está normal, ok. Se ele estiver anormal, eu tenho que regular, estabilizar. O pH está 5, ele vai formar oxalato de cálcio. Eu tenho que vou fazer uma ração renal ou fazer uma dieta alimentar natural mais alcalinizante. E se ele estiver muito alcalino, já 7 pontos, alguma coisa, vai formar estrovita, ao contrário. Ou eu vou fazer uma dieta urinéria, ou fazer uma dieta acidificante. Usar D-L-metionina, tratar a infecção, né? Que não adianta também fazer medicação acidificante e não tratar a infecção. Tem leucócitos, mas está acima do normal, para justificar fazer antibiótico, não fazer antibiótico à toa, né? Então, se tiver acima do normal com sintomas, você entra com antibiótico de largo espectro, aí o consenso é amoxicilina com flavulato, sulfo, apesar de prejudicar um pouco, é uma boa escolha, naproxenina, e pede a cultura antes de começar um antibiótico. Mas a amoxicilina com flavulato acaba sendo a primeira opção, desde que o paciente não tenha tomado por muito tempo recentemente. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, então a nefrologia de consultório serve para isso, para evitar um encaminhamento tardio. Essas duas princesas aqui, essa é a Cristal, que eu fiz o diagnóstico dela de doença renal crônica, mas ela tinha litíase junto, e a gente diagnosticou precocemente, a tutora teve tempo de 1 ano para se capitalizar para o momento que ela pudesse evoluir, precisasse de uma cirurgia urológica, que costuma ter um alto valor de investimento. Então, o diagnóstico precoce permitiu isso a ela, a tutora se capitalizar. E a Florzinha, que eu descobri a doença renal crônica dela num exame de rotina para castração quando ela tinha 8 meses. Essa foto aqui, Florzinha, já tinha 2 anos. E ela tinha displasia renal. A gente não tinha interesse em prolongar a vida da Florzinha sem qualidade. E a tutora realmente conseguiu dar a qualidade dela, de vida para ela, até o fim da vida dela. Ela já faleceu, mas ela viveu 2 anos e meio. E o que a tutora mais queria era dar qualidade de vida para ela, e ela teve. Agora, não precisou ficar fazendo hemodiálise, precisou fazer no fim da vida, porque ela estava bem intoxicada pela uremia. Ela fez 2 sessões para diminuir o desconforto que a uremia causava, mas a gente não teve nenhum momento a ideia de fazer de forma crônica, apesar de já ter feito diálise crônica 2 meses e meio no paciente. Ele veio a falecer por uma reação à transfusão. Mas era um animal que fazia diálise 2 vezes por semana, ficava bem tranquilo, o Spike, um Beagle super tranquilo, ele tinha um cateter, ia para casa e tinha uma vida normal. Não é todo paciente que vai ter qualidade de vida fazendo diálise crônica, foi o único meu paciente. Aqui é só para dizer o quão importante é o diagnóstico precoce, que é para a gente retardar a evolução da doença renal crônica, porque na grande maioria das vezes a gente nem sabe do que se trata essa doença renal crônica. Porque, ó, isso tudo aqui é doença renal crônica.
Só que isso aqui é biópsia. Desde que eu comecei a fazer biópsia na minha rotina, claro que eu não biopsio todo mundo, mas desde que comecei a fazer, eu comecei a ver alterações na biópsia que eu jamais imaginaria que acontecesse. Então, a gente pode ter lesão mínima, normalmente tem remissão espontânea, glomerulosclerose focal, glomerulonefrite membranosa, que é muito comum em pacientes com babésia, com leishmania, depósito por GA, a gente não fecha diagnóstico porque não tem microscopia eletrônica e dificulta muito sem marcador. Mesange capilar, a gente consegue fechar diagnóstico na biópsia. Rapidamente progressiva, essa a gente não consegue pegar a tempo, porque o paciente morre antes. Hipertensão arterial, um achado muito comum nas biópsias que eu costumo fazer. Doença túbulo-intersticial também é muito comum nas biópsias que eu costumo fazer. Diabetes, mecanismo de diabetes não é tão grande, mas tem muito paciente diabético subclínico. Lúpus, já tive 2 pacientes com lúpus confirmado na biópsia. Então, assim, tem muita coisa que a gente só vai saber na biópsia. Então, vamos fazer bem a nefrologia de consultório, porque a gente sabe que essa fase aqui ainda não é uma realidade na rotina da veterinária. Então, aqui está a foto da minha primeira biópsia. Foi no felino, fiz guiado por ultrassom, mas eu prefiro fazer por vídeo. Vocês podem ver aqui, ó, esses glomérulos aqui, ó, essa cápsula de Bowman bem dilatada, é bem característico de hipertensão. Aqui também tem nefrite artificial. Tem muita célula aqui no meio desses glomérulos que não deveria ter, tá? O glomérulo em si nem tá tão alterado assim. Mas é um paciente renal crônico, hipertenso e com proliferação parenquimatosa importante. Aqui, o nefrite artificial associada, e usava muito omeprazol, uso crônico, esse paciente. Isso tudo com a nefrologia de consultório para evitar que a gente chegue ao ponto de precisar de biópsia. O exame de urina pode evitar isso aqui. Precisar de biópsia, precisar de hemodiálise. Evitar que o paciente chegue assim, muito caquético, uma doença muito avançada. A gente consegue evitar. E aqui tem alguns exemplos. O Caiu, essa foto a tutora me mandou quando ele fez 20 anos, um persa, renal crônico, com hiperaldosteronismo controlado, 20 anos. O Zion, um paciente que fez injúria renal aguda por quimioterapia, que na época ele chegou, estava em anasarca, teve uma lesão aguda muito importante, a hemodiálise foi o diferencial entre a vida e a morte, ele viveu, e ele já está vivo há mais de 4 anos no tratamento conservador, porque ele era injúria renal aguda, que virou crônico por conta de quimioterapia, mas ele precisava fazer, e a gente está no tratamento conservador hoje. Agora, se eu pedir o exame de urina lá no início, eu posso evitar a hemodiálise. Então, a gente tem aí muitos fitinhos no mercado. Eu moro no Rio de Janeiro, trabalho num grande hospital. Quem tiver interesse, me segue aqui no Instagram, ou qualquer dúvida também. Vai ser um prazer atender todos vocês. E quem quiser estudar um pouco mais, especializar em nefrologia, pós-graduação de nefrologia e urologia, é no Qualitas. Entre em contato conosco.